Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Jorge Pisciani, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente, eu gostaria de dizer que a questão do bilhete único não é resolvida única e exclusivamente por conta do que nós vamos aprovar aqui hoje, que é, eu tenho certeza absoluta, que é exatamente a derrubada do veto. Né? E eu me lembro perfeitamente que, quando chegou a mensagem aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa, o governo propunha aumentar para R$ 7,50 exatamente o valor. Isto daí foi realmente um desconforto, porque se entendia isto como um absurdo. No outro dia teve uma reunião do Colégio de Líderes, e aí estava presente exatamente a representação do governo, e que trazia uma proposta, porque a primeira proposta, você só podia utilizar a de 7,50, você só podia utilizar o bilhete único até R$ 150 por mês. No dia seguinte, na reunião de líderes, o governo traz uma proposta onde passa de 7,50 para 8,50. E aí, mudando exatamente o teto, acabando com esse de 7,50. Ou seja, terminou a reunião, chegando ao final, com uma fixação em R$ 8,00. Mas é bom a gente deixar bem claro que não é este o problema que vai resolver. No início, o ano passado, logo no início do ano, eu apresentei um trabalho muito bem fundamentado, em cima de estudos realizados, onde a gente defendia que a questão do bilhete único deva ser única e exclusivamente administrada pelo Estado. Não tem o menor sentido, isso está na mão de terceiros, inclusive por conta exatamente daquilo que você pode, aquilo que vem de acessório, né? As receitas acessórias. Então, isto não tem o menor sentido. Lamento profundamente, inclusive esse tipo de veto, porque era exatamente para você passar o que sobrava no fim do ano, você passava exatamente os recursos disponíveis para um fundo estadual de transportes, e o governo veta exatamente isto, o que significa permitir que haja a continuidade das sobras daquilo no ano findo, no lugar de ir para o fundo estadual de transporte, retorna para as mãos dos empresários, o que é um verdadeiro absurdo. Parece que os empresários de transporte estão aí à míngua. Onde é o pior serviço prestado a usuários do estado do Rio de Janeiro? Aquilo que a gente chama de transporte de qualidade falece totalmente na cartilha dos empresários de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Basta dizer que você não tem aqui um transporte que seja pontual, você não tem um transporte que ofereça conforto ao usuário, você não tem um transporte que ofereça pontualidade, você não tem segurança, você não tem inclusive o preço acessível. Então isso daí, nós não podemos de forma alguma jogar a dinheiro que sobra exatamente, que é do contribuinte, do usuário, que já paga adiantado aquilo que ele vai usar no final do mês, no final do tempo, no período exatamente de vigência da validade do bilhete único. Então, nesse sentido, eu apresentei inclusive um projeto aqui na casa, projeto este em cima de estudos realizados, pesquisas feitas, muito bem fundamentado, onde dizia que a questão do bilhete único tem que ser administrado única e exclusivamente pelo Estado. O Estado tem todas as condições de administrar exatamente essa questão do bilhete único. Então, eu quero deixar bem claro aqui, nós somos favoráveis exatamente à rejeição do veto, ou seja, sim ao PL,
Mas a gente tem que deixar claro que isso por si só não é suficiente e necessário para resolver o problema do Rio Cardo. Nós temos que começar a trabalhar ou retrabalhar um novo desenho para a política de transporte no estado do Rio de Janeiro. É isso que tem que ser feito. E este redesenho dessa nova política, que haja a participação, que seja democratizado, tendo a participação, inclusive dos usuários. Porque tudo que se faz em relação a transportes no estado do Rio de Janeiro, não ouve o usuário, não se conversa com o usuário. Agora a gente, quando anda na rua e vai conversar com o usuário, a gente só ouve reclamação exatamente dos serviços que são prestados nesta área. A gente sabe perfeitamente que os transportes ele é considerado essencial. Aliás, quando se passa isto daí, porque a responsabilidade pela administração da política de transportes deva ser do Estado. E isso daí por quê? Por causa do caráter de essencialidade que existe os transportes na vida das pessoas. Então é isso daí. Então a gente tem que ter o mínimo de cuidado e consideração com aquele que é tratado de forma perversa como usuário dos transportes de ônibus no estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente está às voltas, inclusive, com os serviços de barcas, serviços esses que é administrado pela CCR. É um absurdo. De repente a CCR, por conta de um contrato existente que não tem nenhuma cláusula referente à desistência, onde isto é normal em todos os contratos existirem, aí a CCR acha-se no direito de dizer que não vai mais querer continuar com a prestação dos serviços e pior ainda, está querendo que o Estado devolva 500 milhões de reais para a CCR. Isso é um absurdo, isso não tem o menor sentido, e é por isso que nós fazemos esse apelo aos deputados e deputadas desta Casa, que rejeitem esse veto. E depois voltemos a exigir que entre na ordem do dia um projeto de nossa autoria que trata exatamente do redesenho do sistema de transporte do estado do Rio de Janeiro, inclusive redesenho este que a gente está de forma muito clara dizendo que ele tem que acontecer, mas com a participação efetiva e de forma democrática daqueles que são os verdadeiros e principais interessados nesta matéria, que são os usuários. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer e este apelo eu espero que a votação tenha um resultado favorável.